No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos jogadores que mais, vamos dizer assim, me decepcionou. Não porque ele não jogou bem e tal, muito pelo contrário. Eu achava que ele jogava tão bem que ele iria conseguir ir pau a pau ali com o Neymar por algum período. Não que ele fosse melhor que o Neymar, mas que ele conseguiria pelo menos fazer a dupla de ataque, sabe? Alguma coisa assim. Então é um cara que eu vi crescer muito ali no São Paulo, sou São Paulino, eu vi ele crescer muito ali, jogar pra caramba no começo e começou a decair. E a gente vai assistir exatamente sobre isso. Ó, foi isso que destruiu a carreira de Lucas Moura. Vou deixar o like aqui, deixe seu like também. Quero saber o que destruiu, porque sinceramente esse é um cara que eu achei que ia perpetuar no futebol, velho. Em 2010, Lucas Moura era Marcelinho, e Marcelinho, Neymar, ou pelo menos tão promissor quanto. Naquela época, o futebol brasileiro era recheado de estrelas já consagradas, mas havia alguns jovens destaques que eram tidos como o futuro do país no esporte, e Marcelinho, ou melhor dizendo, Lucas Moura, era um dos principais. Tinham muito talento para ser jogador e não conseguiram. E eu não queria ser mais um que não chegou, que não conseguiu, né? Eu queria chegar, eu queria ser o orgulho da família, ser o nome da família, né? É um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Que já joguei ao lado também. É um prazer enorme. E Olha lá, o Neymar falando isso. Quem pegou o começo da carreira dele ali, viu ele jogar, mano, parecia que ele ia ser papo de jogar junto com o Neymar na seleção durante vários anos. E não foi o que aconteceu, né? além de ser fã, eu sou amigo, então acho que o Lucas é fantástico. Ele era explosivo, Ele era veloz, muito explosivo. imprevisível, driblava no espaço curto e arrancava em velocidade quando o adversário Ele menos era muito esperava. rápido, mano. Tinha tudo para ser o craque da geração, e por um tempo até foi. Mas então, algo aconteceu, e a Europa chegou. Os gigantes chegaram e o jogador que era comparado de igual para igual com o Neymar foi sumindo dos holofotes aos poucos, até virar coadjuvante numa história que deveria ser sua. Por isso, Tô falando, não era só eu que acreditava que o negócio ia perpetuar. hoje você vai conferir o que aconteceu com o Lucas Moura. Mas antes, deixa o like e se inscreva no canal. Deixa o pra não like perder aí, ajuda a nenhuma gente a chegar em novidade. 100 inscritos, fortalece nós. Estamos chegando, gente! Lucas Rodrigues Moura da Silva nasceu no dia 13 de agosto de 1992, em São Paulo. Cresceu em Diadema, na Grande São Paulo. Na verdade, ali no Jardim Miriam, perto da Vila Missionária, do lado da quebrada do GN. E ele, desde cedo, já era tratado como uma criança fora do comum. Seus primeiros chutes foram numa escolinha do ex-jogador Marcelinho Carioca, o camisa 10 do Corinthians que encantou o Brasil nos anos 90. E como o menino tinha a mesma fisionomia do ídolo e havia se revelado ali, o apelido veio naturalmente, Marcelinho. Ele passou pelo Santa Maria, depois pelo Juventus de São Paulo e em 2002, com apenas 10 anos, foi parar nas categorias de base do Corinthians. Ele ficou 3 anos por lá, mas a família ficou insatisfeita com o tratamento e as condições que o clube oferecia, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Foram embora. Em 2005, o pai de Lucas foi convidado a conhecer o Centro de Formação de Atletas do São Paulo, em Cotia. Quando chegou lá, viu a estrutura, a metodologia e a exigência de bom rendimento escolar dos jovens atletas. O pai não precisou. Nessa época aí a escolinha do São Paulo era super famosa, né? Pô, São Paulo trouxe vários craques na realidade, né? Você para pra analisar nas antigas, hoje em dia não tá mais tão assim. Mas nas antigas veio o Luiz Fabiano, se eu não me engano, veio do São Paulo, Kaká, Cicinho, Júnior, que também era da seleção brasileira. Pô, tinha vários que vinham de São Paulo. Dá pra citar vários e vários e vários. Nomes grandes, inclusive. Lucas também veio depois, né? Vou pensar muito. Lucas tinha 13 anos e acabava de virar tricolor. O desenvolvimento em Cotia foi rápido. Já na primeira temporada, ele se sagrou campeão paulista da sua categoria. E em 2010, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o garoto, que ainda atendia pelo apelido de Marcelinho, foi o grande Camisa destaque 10. da conquista do título. Ele fez 5 gols na competição. O olhar da comissão técnica do profissional estava todo voltado para ele. Em agosto daquele mesmo ano, Lucas foi integrado ao elenco profissional. E foi aí que ele tomou uma decisão importante. Pediu para abandonar o apelido de Marcelinho de vez. O apelido incomodava um pouco, porque eu jogo no São Paulo. O Marcelinho Carioca era um excelente jogador, mas eu não queria comparações. Minha mãe me pediu e fiquei muito feliz, porque quero honrar um nome que os meus pais me deram. O primeiro gol no profissional veio quando ele tinha apenas 17 anos. E no final daquela temporada, a FIFA já o apontava como uma das maiores revelações do futebol mundial. Mano, ele André corria Sanches, muito, né? então presidente do Corinthians, foi à imprensa dizer que o São Paulo havia aliciado o garoto da base rival. Lucas foi a público defender o clube que o acolheu. Disse que a decisão havia sido estritamente familiar, que queriam melhores condições para o seu desenvolvimento, e que o São Paulo era o lugar certo para ele. A polêmica foi encerrada com classe. No início da década de 2010, o futebol brasileiro tentava encontrar os herdeiros da geração de 2002, e o futebol paulista havia apresentado duas joias Mano, quase que ao eles mesmo tinham tempo. eles tinham praticamente as duas mesmas idades, velho. Eram pra eles estar junto na seleção, caminhasse junto. Isso é um negócio que pega muito, né? Porque o Neymar ele foi meio que sozinho, várias pessoas foi passando do lado dele, não teve um que foi junto com ele. Teve Coutinho, teve o William, teve o próprio Lucas Moura que jogou pouquíssimo tempo do lado dele. Mas os atacantes foram sempre mudando, os meias foram sempre mudando. Não teve um cara que foi junto, né? Igual é na Espanha, por exemplo, na França. Pô, é o mesmo time praticamente da última Copa.
Da anterior mudou poucos, então os caras eles vão meio que indo juntos, né? Na nossa não tem isso. Neymar no Santos e Lucas no São Paulo. A mídia colocava os dois na mesma prateleira. Eram comparados constantemente, e não era sem motivo. Lucas era explosão, velocidade, verticalidade e força. Neymar era magia, improviso, o drible de salão levado Não, ao gramado. não tem como comparar, porque o Neymar ele era magia, né? Ele era muito drible bonito. O Lucas era explosão, ele era Mbappé, basicamente. Mbappé não explode, sai correndo. Mano, era parecido, vamos dizer assim. O Mbappé ele faz mais gol, mas o Lucas era mais ou menos a mesma pegada. Corte seco, correria pura, e o Neymar é magia, né? Dois estilos diferentes, dois talentos equivalentes. Dois jovens que pareciam destinados a dominar o futebol brasileiro e depois a Europa. Em 2011, jogaram juntos pela primeira vez de forma consistente. Lideraram o Brasil no título do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e a narrativa da época era clara. O futuro da seleção brasileira seria comandado por essa dupla durante pelo menos 3 Copas do Mundo. Bola vem buscar, tocou de primeira. Bonito lance. Agora, vamos lá, Lucas. Neymar tá do outro lado, Lucas. O Neymar tá do outro lado. Tocou pra ele. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Gol! Porra, eu achei que isso ia vingar, velho. Naquele mesmo ano, Neymar explodiu no Santos e Lucas explodiu no São Paulo profissional. Para o jogador tricolor, foram 43 jogos e 13 gols marcados, e vários foram golaços. Naquela época, no nosso bairro era uma loucura. Todos os São Paulinos e até os torcedores de outras equipes faziam questão de assistir o pré-jogo, o jogo e até o pós-jogo do São Paulo só pra ver o Lucas jogar véio. e apoiar alguém que saiu de lá. Eu acho que era mais a galera São Paulina que ficava, tipo, tão fã assim do Lucas, ou que acompanhou muito, porque o pessoal de fora não viu tanto igual a gente, talvez, pra não colocar ele na prateleira que ele deveria estar, né? A gente tem um sonho, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente pode chegar. Eu sou uma prova disso, que eu cheguei. Apesar de todas as dificuldades, sempre acreditei no meu sonho, né? Lucas. Passou pelo Durval. Bom lance, bom lance. Passou pelo Edu pra cena, invadiu, bateu pro gol. Ela vai entrar. Gol! Ele jogava muito, velho. Subiu, Neneca. De primeira pro gol. Sozinho, precisa ter aproximação. E olha o Lucas, levou bem a marcação, Fernandinho testou a Quando ele área, Lucas começava vai a no lance, correr virou assim, aqui, não jogada pegava, ó. fantástica! Gol do São Paulo! Dublava vários, é muito Bola do parecido com o Mbappé Casemiro para o mesmo. Henrique. O Henrique não dominou, mas ela sobrou pro Lucas, entrou pra área, botou pra frente, olha o gol. Olha a velocidade, velho. Você é louco. Lucas do São Paulo. Agora, e esse contra o Coritiba, o timing foi perfeito. Se liga só. Gol, o carro oficial da seleção brasileira. Lucas do São Paulo. E ele era isso aí mesmo, velocidade com consciência. Lucas ia pra cima sem medo, e ainda tinha um chute muito potente que fazia o estrago quando a defesa adversária abria. Pro Lucas, cai o tiro, pé direito, vem a batida, Pô, saudades, hein, velho. Saudades do São Paulo assim também, né? 3-0 no Galo. Nossa, essa época era braba do São Paulo, viu? E esse era o Lucas Moura em 2011. Gol bonito a rolo no futebol brasileiro. Ele virou a referência técnica do time, tinha multa rescisória fixada em 180 milhões de reais, um valor extremamente alto para a época, e ele já recebia convocações para a seleção principal. Chegou a jogar a Copa América daquele ano, mas o Brasil não foi bem, e a equipe de São Paulo também não era das melhores. No Brasileirão, eles ficaram apenas na 6ª posição da tabela. Já em 2012, Lucas Moura Posso foi dar um ainda melhor. plot twist aí, senhor Gustavo, que é o narrador? Se naquela época você acha que não era melhor, é que você não tá vendo agora, meu chapa. Essa época aí era 1000 vezes melhor, fi. E já era um destaque absurdo, e era só questão de tempo para que ele deixasse o São Paulo como a Europa. Várias equipes estavam de olho nele, e ele de novo fez chover gols. E a partir das 6 horas, caiu um dilúvio aqui. Olha o Lucas, arrumou. Laço. Mano, pra mim, nessa época aí, pra quem assistia essa época, ia ser dupla de ataque lá, talvez ia ter um terceiro, mas enfim, dupla de ataque, um de cada lado. Neymar e Lucas. Meio campo, Ganso. Puta que pariu, os três estavam voando. O Ganso também voava, velho. Morreu, parou de jogar, caralho. E o meio campo que a gente sempre precisou. Que golaço! O Lucas chegou na grande área, boa jogada, linda pinta, arrumou, vai marcar! Gol! Cara, eu quero saber o que aconteceu na real, porque eu nunca entendi, mano. É dele! É de Lucas! Olha isso, mano. Como é que um cara desse parou de jogar, velho? Uma linda troca de passes!
no mesmo nível, né? Mas eu Porque tenho que te contar uma parte diferente da história, porque no meio daquele ano tivemos uma pausa. Em 2012 era ano de Olimpíadas em Londres, e o Brasil vinha forte. Alexandre Pato, Hulk, Neymar, Oscar, Thiago Silva, Marcelo, Paulo Henrique Ganso, Leandro Damião, Lucas Moura e companhia. A equipe chegou até a grande final contra o México, mas acabou perdendo por 2-0. Lucas era reserva, e enquanto a Olimpíada acontecia, a janela de transferências fervia. Primeiro, houve negociação forte com o Manchester United. Os Red Devils haviam fechado com São Paulo a compra de Lucas por 36 milhões de euros, mas o próprio Lucas havia orientado o empresário a seguir conversando com o clube inglês, embora também estivesse feliz no São Paulo. Pouco tempo depois, o cenário virou, porque o PSG apareceu na história e fechou a contratação dele, com a imprensa registrando que uma conversa com Leonardo foi decisiva para convencê-lo a trocar Manchester por Paris. Foi uma das maiores histórias de bastidor do futebol brasileiro naquele ano. Quando a Olimpíada terminou, a joia de São Paulo já tinha assinado com o Paris Saint-Germain por 40 milhões de euros, a maior venda da história do futebol brasileiro até então. Nossa, isso eu já não sabia. Maior venda do futebol brasileiro, caralho. A parada de Lucas individualmente era incrível. Ele ia pra França só em 2013 e ainda queria vencer pelo menos um título com a camisa tricolor antes de partir. Com aquele time de São Paulo tava difícil, mas sobrou uma última oportunidade, a Copa Sul-Americana. Era tudo ou nada e a equipe chegou até a grande final, contra o Tigre, da Argentina. No jogo de ida, o São Paulo saiu vivo da Bomboneira, mesmo com a expulsão de Luiz Fabiano logo no começo, e levou a decisão em aberto para o Morumbi. Em 12 de dezembro, o São Paulo atropelou no primeiro tempo e abriu 2-0 com o gol de Lucas Moura aos 22 minutos. Pelo meio o Jadson, a tentativa com ele, José, limpou, pode Esse time de São Paulo era bom. Sobrou a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas. Jadson também era da seleção. O problema é que a partida não teve segundo tempo. Depois do apito, alguns jogadores do Tigre foram pra cima do Lucas depois que o brasileiro mostrou o sangue que tinha em seu nariz, e o tempo fechou. Final da primeira etapa, olha ó. E aí os jogadores do Tigre vão pra cima do Lucas. O Caio acho que definiu a questão. Aquela mão na cintura irritou os jogadores. Tá valente, o William José fica perto, o Douglas também. O Albion empurra o Douglas. O jogador indo pra cima. E o juiz não tá sabendo controlar o jogo. Daqui a pouco vai ganhar uma bagunça, vai ser pior. Depois, aconteceu uma treta no corredor do vestiário. Os jogadores do Tigre alegaram que sofreram ameaças e agressões no vestiário, incluindo acusações contra policiais e seguranças, e se recusaram a voltar ao gramado. Após esperar mais de 30 minutos, o árbitro Henrique Oses encerrou o jogo. Com isso, o São Paulo foi declarado campeão com o placar de 2-0. Lucas conquistou seu primeiro título pelo tricolor. Em 2012... mas zoado não ter segundo tempo por causa disso tudo. Não, obviamente que tipo, não dava pra voltar a jogar depois disso tudo. Mas zoado ter isso daí, né? Ter acontecido isso daí. Foram 59 jogos, 16 gols e 16 assistências. Copa Sul-Americana conquistada, prêmio de melhor jogador do torneio e também da final. Lucas ganhou o prêmio Bola de Prata e foi para a seleção do Campeonato Brasileiro. Era o momento perfeito. O menino de Diadema havia chegado e o mercado europeu havia chegado junto. Era hora de se despedir do São Paulo. Lucas. 2-2. Sabe o que é o pior? Eu sinto que morreu aí. É que também não acompanhei tanto mais o PSG, mas não lembro dele ter uma tanta boa fase no PSG. Eu lembro que foi mais no São Paulo, velho. Porque no São Paulo era muito acima do nível. Olha isso aí, cara. Não lembro de muita coisa do PSG. Fantástico, espetacular o gol. Paulo Miranda, Lucas. Se mexe Luiz Fabiano, tiro do Lucas! Gol! Tava bem pra caralho, velho. Muita falta disso tudo, né? Desse clube, dos meus companheiros, do ambiente. Lutei bastante para chegar neste momento, para chegar onde eu estou, né? Acho que só Deus e minha família sabem tudo que eu passei, todas as pedras que eu tive que chutar para chegar onde eu estou. Vou em busca do meu maior sonho, né? Que é ser o melhor jogador do mundo. Lucas foi apresentado em Doha, no Catar, pelo Sheikh Nasser Al-Khelaifi e foi cercado de expectativa. O projeto da Qatar Sports Investments para dominar a França e buscar a Champions League precisava de peças, e Lucas era uma delas. Ele chegou em janeiro de 2013 para completar um ataque que já tinha Zlatan Ibrahimovic, Edson Cavani e Ezequiel Lavezzi. O elenco ainda contava com Marco Verratti e Pastore. O futuro parecia brilhante, time mas o começo foi duro. Na primeira metade da Ibrahimovic jogar junto com o Lucas, velho. temporada 2012-13, Lucas começou com moral. Foi titular na Liga 1, jogou também mata-mata de Champions, onde a equipe caiu para o Barça nas quartas de final, mas ainda estava em adaptação, tentando entender o ritmo do futebol europeu. Na França, um futebol mais físico, mais tático, com menos espaço para o improviso que havia sido a sua marca no Brasil. Naquela temporada foram apenas 6 assistências. Com o tempo, ele foi se encaixando, e os gols começaram a aparecer. Suas jogadas clássicas de arrancada começaram a fazer efeito. Seus dribles foram surgindo e, pouco a pouco, ele conseguia dividir o protagonismo com as outras estrelas.
Desde o começo, ficou claro que o forte dele era a criação de jogadas. Às vezes, ele não dava o passo final, mas era ele quem levava o time para o ataque. Em 2013-14, Lucas fez 53 partidas, 5 gols e 17 assistências. O número caiu, né? Naquela temporada, ainda aconteceu um lance que rodou os jornais do mundo. Lucas arrancou do campo de defesa e fez isso. Eu lembro. Lucas. É o clássico dele, essa arrancada. Lembra muito Mbappé, né? Foi, esse é um golaço. Nossa, esse é um puta golaço. Foi um quase gol, mas que marcou o mundo do futebol. Serão um dos mais bonitos daquele ano. Mas ali, Lucas parou de ser convocado para a seleção brasileira. Luiz Felipe Scolari não o chamou mais para os amistosos antes da Copa do Mundo no Brasil. Na verdade, na seleção, mesmo quando ele ia, ele era reserva, sendo que em vários momentos ele era melhor do que os caras que estavam como titular, velho. Mesmo para o Mundial de 2014. No mesmo dia em que o PSG garantiu o título do Campeonato Francês, Lucas soube que não seria convocado. Ele ficou abatido, chorando e isolado dos companheiros. Anos depois, ele resumiu assim o episódio. Mais difícil foi em 2014, quando eu estava em um momento bom no PSG. Estava jogando com uma sequência legal, então tinha esperança de ser convocado. O impacto dele no time do PSG estava sendo discreto demais. Por um lado, ninguém duvidava do talento físico e técnico dele. Por outro, começava a surgir a crítica de que ele ainda era um jogador muito de arrancada e drible, mas nem sempre taticamente refinado para o padrão europeu. A imprensa dizia que ele produzia momentos brilhantes, mas ainda frustrava por não transformar talento em domínio constante. Já em 2014 e 2015, houve melhora real nos números, mais peso em jogos grandes e início de uma relação mais forte com a torcida. Ele renovou o contrato com o Paris e fechou o ano com 46 partidas, 8 gols e 10 assistências. Melhorou, mas mesmo assim, comparado com nomes fortes, não tem como. Caralho. Laço. Laço. Na temporada seguinte, Lucas Moura fez 59 jogos, 13 gols e 5 assistências, mas a sensação era sempre a de que faltava algo nele. Ele oscilou entre o banco e a titularidade. Era um bom jogador, estava cada vez mais confiante, mas ainda abaixo da expectativa que existia quando foi contratado por 40 milhões de euros. Ele ajudava muito no PSG dominante na França, mas ainda não passava a sensação de ter explodido de vez. Em 2016-17, Zlatan Ibrahimovic saiu, Unai Emery assumiu o comando do Paris Saint-Germain e Lucas viveu a sua melhor temporada no clube. Ele virou a peça mais utilizada do elenco. Foram 53 jogos, 19 gols e 11 assistências. Aí já melhorou, os números já bem melhor. Finalmente, o protagonista que o Brasil sempre esperou que ele fosse. Foi o famoso agora vai. E ele tem a cara do PSG mesmo, que é mais correria e tal. Laço. Pô, simplesmente não entendi porque não Mas vingou. A temporada ficou marcada pela remontada sofrida pelo Barcelona e pela equipe não ter conquistado o campeonato francês. E foi exatamente aí que tudo desmoronou. No verão de 2017, o PSG contratou Neymar por 222 milhões de euros e também queria Mbappé por empréstimo, com obrigação de compra por mais 180 milhões. Os dois maiores investimentos da história do futebol no intervalo de semanas. E Lucas Moura, que havia acabado de viver a melhor temporada da carreira, de repente era o terceiro, quarto, quinto nome do próprio ataque. Na primeira metade da temporada 2017-2018, ele fez apenas 6 jogos pelo campeonato francês. O mesmo Lucas que havia jogado 53 partidas na temporada anterior e estava apodrecendo no banco. Na Liga dos Campeões, ele jogou apenas 1 minuto. O PSG não precisava mais dele, e ele sabia disso. Eu acho que quando acontece isso aí, tem que sair logo, porque, pô, eu acho que dava pra sair a partir do momento que já viu que vai chegar Neymar e Mbappé, mano. Mano, você já sabe, pô, você tem que ser realista. Vai chegar Neymar e Mbappé. Se eu não voltar pro meio campo ali e ser o armador, eu vou ficar no banco, mano. E daí tem que procurar outro time. Não ficar tipo um ano cochilando. E em janeiro de 2018, buscando minutos antes da Copa do Mundo da Rússia, Lucas Moura decidiu não perder tempo e foi para o Tottenham Hotspur da Inglaterra por cerca de 25 milhões de libras. Maurício Pochettino via no brasileiro uma opção de velocidade e inteligência tática para complementar a equipe, que já contava com Harry Kane, Heung-min Son, Dele Alli e Christian Eriksen. A primeira temporada foi de adaptação, mas já com lances marcantes. Só que foi em 2018-2019 que Lucas Moura viveu a noite mais importante da sua carreira europeia, talvez da sua vida. Ele oscilou entre altos e baixos, mas conquistou seu espaço e a titularidade. Até marcou um hat-trick contra o Huddersfield pela Premier League, mas o mais especial aconteceu na Liga dos Campeões. O Ajax chegou até a semifinal aos trancos e barrancos, e enfrentaram o Ajax, que havia eliminado o Real Madrid e a Juventus. No jogo de ida, o Tottenham havia perdido por 1-0 em Londres. No jogo de volta, em Amsterdã, o Ajax fez 2-0 ainda no primeiro tempo. O Tottenham estava eliminado, perdendo por 3-0 no agregado. Ninguém acreditava mais. Os jogadores pareciam abatidos. A torcida no estádio já estava em silêncio. Então, Lucas Moura entrou em campo e decidiu que não.
Aos 55 minutos, gol de Lucas, 2-1. Vem lançamento, esticou pro Lucas Moura, voltou na frente. É o Dele Alli, tentou o traço em cima do meio. Lucas Moura vem de trás, pintou. Lucas Moura! Aos 59 minutos, gol de Lucas, 2-2. Cruzamento, bola vem forte, passa por todo mundo, som, domina, ajeita, segura um pouquinho, abre o triple, a condição legal, pintou, Llorente, olha lá, milagre, e a bola do Lucas tá valendo, pegou, girou, Nossa, pingou, nossa. deu gol! Esse daí não tava sabendo essa partida aí. Gol do Tottenham! Ah, meu Deus! O agregado agora era 3-2 para o Ajax. O Tottenham precisava de mais um para avançar. A tensão no Johan Cruyff Arena era insuportável. Nos acréscimos, com o jogo já no 6º minuto extra, Lucas fez o impossível Ele que e meteu marcou o seu hat-trick. terceiro gol. Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração. A bola chegou na área, Lucas! Histórico. Histórico, mano. Essa não manjava não, histórico. É no coração, ele não O cara responde ao decidiu cérebro. sozinho, O velho. pé responde ao coração! Finalista! O narrador tá morrendo ali. Histórico! Histórico. Lucas! Tinha que ser você, Lucas! Caralho! O árbitro apitou o fim do jogo imediatamente após o gol. O Tottenham estava na final da Champions League, a primeira da história do clube. Lucas Moura havia marcado um hat-trick histórico e todos os gols foram com a perna esquerda. Olha só a reação do Lucas vendo a narração do gol. Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração. A bola chegou na área, Lucas! Lucas! Gol do Tottenham! É no coração! Ele não responde ao cérebro! O pé responde ao coração! Ao coração! Tottenham! Finalista! Histórico! Histórico. Olha, arrepia, mano. Tinha que ser você, Lucas! Emociona, né, Lucas? Ô, que brabo, mano. O jornal L'Equipe deu nota Ah, mano, é foda. Ele tinha que ter tido mais chance na seleção, eu acho, velho. Porque ele não tá. Em nenhum momento ele, sei lá, parou de jogar. Ele tava jogando ainda, mano. Aqui só não dava chance. 10 para o Lucas na partida. Um feito raríssimo do veículo mais exigente do jornalismo esportivo francês. Mas, na grande final, o treinador Maurício Pochettino resolveu deixar o Lucas no banco de reservas. Nossa! Lucas entrou no segundo tempo. Mano, como é que deixa o cara no banco depois de ele ter levado sozinho o time? É isso que eu não entendi. A carreira dele inteira foi isso, tá ligado? O cara jogando muito, vai pro banco. Acabou de fazer um hat-trick, trouxe a gente pra final, vai pro banco. Porra, vai se fuder, velho. Que isso? Apenas 24 minutos, mas não deu. Os Spurs perderam por 2-0. Mas o que veio depois foi uma curva ladeira abaixo. Na temporada seguinte, sob o comando de José Mourinho, Lucas ainda tinha espaço e utilidade apesar do baixo rendimento. Mas com a chegada de Antônio Conte e o sistema com 3 zagueiros e 2 alas, o espaço para ele no ataque foi diminuindo. Lucas também passou a ser cada vez menos efetivo. Na temporada 2022-23, o mesmo Lucas que havia marcado um hat-trick numa semifinal de Champions League estava perdido num time que nem sabia mais onde encaixá-lo. Nossa, ainda assim fez esse golaço. Pô, Diante eu dessa sinto. situação- Tem vários motivos de alguns jogadores não, sabe, decolarem. Eu sinto que no caso dele foi o time, tá ligado? Os times que ele escolheu. Igual o Neymar. O Neymar também. Foi muito BO de time ali. Se, mas daí é muito se, né? O se não existe. Mas se ele tivesse continuado a ficar no Barcelona. Pô, se o Lucas tivesse ido talvez pra outro time, a história poderia ser completamente diferente, tá ligado? Se ele não tivesse ido pro PSG no início e tivesse ido, sei lá, pro próprio Barcelona. Eu também não sei se o Barcelona tava querendo. Ou pro próprio Manchester United que tava querendo. Talvez poderia ter sido, tipo, outra história, mano. Ele teria tido mais convocação na Copa. Não dá pra saber, né? Mas eu sinto que é isso, porque pode ver. Pô, o cara foi pro banco depois de levar o time pra semifinal. Isso daí é o time fudendo, né? Então, o mercado europeu havia especulado destinos mais rentáveis financeiramente, como a Arábia Saudita e a MLS, mas ele escolheu voltar para casa. Em agosto de 2023, Lucas retornou para o São Paulo. A recepção foi de ídolo, e ele não deixou a torcida esperar. Em setembro, marcou o primeiro gol dessa segunda passagem contra o Flamengo. Dias depois, foi a grande noite, a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O São Paulo precisava da classificação para a final do torneio que nunca havia vencido na história. Lucas foi um dos personagens centrais da vitória por 2-0 que colocou o tricolor na decisão.
Na final contra o Flamengo, o São Paulo conquistou o título inédito da Copa do Brasil de 2023. Lucas Moura estava lá, em campo, nos 2 jogos da decisão. Havia no São voltado Paulo para dar ele ao brilhou, clube o que ele nunca tinha ganho. O título que faltava não falta mais. A galerista completa. São Paulo não tem muito o que falar Esse dele. aí, que história, meus amigos. São Paulino de coração desde criança. Escolheu voltar. 2024 foi a melhor temporada dele desde o retorno. Aí sim, veio o Lucas referência à técnica do time. Foram 47 jogos, 14 gols e 10 assistências. Na segunda temporada mais artilheira dele pelo clube. Ele terminou o ano como um dos grandes nomes do São Paulo. Ajudou o time a garantir vaga direta na Libertadores, foi vice-artilheiro da equipe no Brasileirão com 10 gols e 6 assistências, e ainda voltou a ser convocado para a seleção brasileira depois de 6 anos, pelo técnico Dorival Júnior. O anúncio não veio por coletiva de imprensa, veio pelo alto-falante do avião da delegação de São Paulo, lido pelo próprio comandante do voo. Lucas ouviu o nome dele sendo anunciado a bordo e não conseguiu esconder a emoção. Já em 2025, ele desfalcou a equipe em vários jogos. Digo mais até, se ele só tivesse ficado no São Paulo, talvez teria sido convocado ainda mais, tá ligado? É que, mano, não tem como o cara ficar no Brasil com os times querendo pagar muito mais e com chances de jogar na Europa. Mas é o que eu falei, eu sinto que o BO foi os times em si. E não que sejam times ruins. O PSG não é ruim, nem o Tottenham. Mas o time talvez não tenha dado o que ele poderia extrair, tá? Não extraiu o que o Lucas poderia dar ali. Lá ele. Conta de uma grave lesão no joelho e mal conseguiu jogar. Em 2026, ano da retomada, mais lesões. Hoje, aos 33 anos, Lucas está vendo que o físico também cobra. Olha lá, Pelo ele São tá com a Paulo, mesma Lucas idade. soma 2 títulos, Copa do Brasil e Sul-Americana. Em 5 anos pelo PSG, ele acumulou 16 taças, incluindo 5 campeonatos franceses, 4 Copas da Liga Francesa, 3 Copas da França e 4 Supercopas. Lucas Moura foi um jogador que encontrou seu teto em momentos e contextos errados. No PSG, cresceu até o momento em que o dinheiro árabe decidiu trazer nomes ainda maiores. No Tottenham, teve seu maior momento histórico no hat-trick numa semifinal de Champions, mas não conseguiu manter o nível por causa das lesões e mudanças táticas que não o favoreciam. O que aconteceu com ele não foi destruição, foi algo mais cruel. O futebol simplesmente foi colocando obstáculos maiores do que ele conseguia superar. Foi o futebol, foi os times. Naquele momento, o brilho foi diminuindo aos poucos. Mas a história não termina aqui. Lucas Moura ainda tem muito pra frente. Pô, mas é brabo, né, velho? Porque é um cara que jogou pra caralho, velho. Ainda tá lesionado agora, mas fez muita história, principalmente no São Paulo. Já deixei o like aqui, deixa o like você aí também. Pô, dá até saudade de ver o São Paulo nessa época aí, o Lucas no São Paulo. Massa demais. Rapaziada, se inscreve, valeu e até o próximo vídeo.